Gente, ontem, por 7 horas, o mundo ficou de cabeça para baixo. As pessoas acharam que o apocalipse estava por vir. De repente, a existência perdeu completamente o sentido. Sim, meus amigos, por 7 horas, nós ficamos sem o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. E para falar sobre o impacto dessa pane geral que deixou todos nós completamente desorientados, já está aqui conosco ele, o nosso Mark Zuckerberg da Jovem Pan. Carlos Aros Arins. A vinheta é melhor sem o Mark Zuckerberg. Eu prefiro não ter esse título hoje. Não tá... Aliás, as últimas semanas não têm sido nada boas para receber esse nome, coitado, viu, Paulo? Mark. Marquezinho tá sofrendo, Aros? Ele tá sofrendo só um má pouco. notícia. Você só má perdeu notícia. 6 bi ontem. 6 bilhões em uma tarde, cara. Caramba. Pensa, é mais do que nós vamos ganhar. Mas na pandemia ele ganhou 40, né? Ganhou muito. Agora, só queria fazer uma nota rápida. Eu já fiz parte da malhação da Jovem Pan. Claro que já. Todo mundo já fez parte, gente. Só isso que eu queria É que quem dizer. se destaca sai. Vai embora. Vai embora. Vai novela das 7, das 8, vai pra minissérie, isso né? aí, Essa isso coisa. aí. Você vê que essa formação aqui faz O tempo. Aros tá na novela das 8 já. Eu já tô no corujão já. Não existe mais. Sessão de gala. Olha só, parou tudo ontem, Paulo, porque é o seguinte, o Facebook divulgou uma nota no final do dia e apesar de todas as conspirações, as teorias todas que estão rolando, o argumento dele está baseado em uma justificativa técnica, ou na falta de técnica daqueles que estavam fazendo os ajustes, essa manutenção, essa mudança de configuração, como eles colocam na nota, nos servidores da empresa. Eu vou tentar explicar resumidamente, se vocês não entenderem, vocês me interrompam, e aí eu tento mudar a metáfora para ajudar na compreensão. O que aconteceu? Foi uma mudança na infraestrutura de rede. E como é que funciona isso? A internet ela é baseada em protocolos. Então, quando a gente digita o endereço de um site, ele é convertido automaticamente num desses protocolos, que é o nosso IP, que vai buscar lá no servidor aquela página que a gente está procurando. Todo endereço de internet está baseado em um código de IP, mais ou menos como se fosse o CPF, a identidade das páginas, dos serviços na internet. Esses códigos eles estão vinculados a uma história chamada DNS, são essas 3 letrinhas que determinam esses domínios. Então, o que aconteceu? Não estava batendo Lé com Cré. Você digitava uma coisa e não encontrava o endereço correspondente lá. Isso aconteceu não com um, mas com 3 serviços vinculados ao Facebook. O próprio Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Por isso que ficou intermitente por um determinado período. Mas depois caiu de vez. E aí qual a explicação dos especialistas para isso? Houve um problema em um outro protocolo, que é o do tráfego de dados dentro da rede. É mais ou menos como se cada vez que a gente acessa uma página, cada pedacinho dessa página fosse convertido em um pacote. E esse pacote, ele trafega em avenidas dentro da internet. Essas avenidas, elas têm caminhos mais longos, caminhos mais curtos. E aí tem outras 3 letrinhas, que são prima-irmãs do DNS, que é o DGP. E essas 3 letrinhas, elas fazem o quê? É tipo o Waze da internet. Faz com que as páginas acessem, faz com que esses pacotes de dados cheguem mais rápido no destino. Então, quando você clica, essas 3 letrinhas, esse GPS, acessa mais rapidamente o caminho para fazer com que a página abra. Isso se perdeu. O Waze do Facebook ficou maluco e nenhum pacote era entregue, a rede embaralhou e nada funcionava. E a coisa foi tão séria que nem internamente eles conseguiram operar. E daí esse processo foi todo feito dentro do data center e as equipes atuaram para conseguir corrigir o problema. A cagada foi de quem, Aros? De alguém que estava fazendo essa manutenção. Eles explicam que não tem um culpado, o nome de um culpado, mas que foi no processo de nova configuração. O Adrilles e a Zoe falaram que foi a China. Foi um golpe. Nossa, mas a China está em colúrio. Mas sobre com o Zuckerberg. sobre ataques cibernéticos, eu sempre penso o seguinte, gente. Imagina você ser o cara que conseguiu tirar o Facebook do ar por 7 horas. Você vai voltar para sua casa e ficar em silêncio e dizer que isso nunca foi feito? Se fosse um ataque cibernético, a gente saberia logo de pronto, principalmente porque as estratégias mais recentes dos cybercriminosos têm sido a de sequestro de dados. E vamos combinar que dado é o que mais o Facebook possui. Eles têm um volume gigantesco. Imagina sequestrar, roubar essas informações ou acessar esses arquivos. E aí o Facebook jura de pé juntos que não houve violação a dados de usuários. Eles também são obrigados, embora não respeitem muitas coisas que as autoridades determinam, mas eles também são obrigados a notificar as pessoas
quando há qualquer tipo de Eles vazamento não podem de dados. estar mentindo, Aros? Ah, sempre podem, né? A mentira é sempre um caminho. Mas e a estagiária de cabelo azul? Será que não foi ela que errou ali Alguém alguma chutou coisa? a tomada lá e desativou o data center por algumas horas. Sei não. E aí ele Não subiu de confio novo nisso. horas depois. Com base em dados? O lance todo é que é o seguinte: durante a tarde, a gente ouvindo aí os especialistas, todo mundo cravava essa história do DNS. E aí depois veio esse segundo elemento, que são as entregas dos pacotes. O que casa muito com a dinâmica da falha e com a maneira como as equipes de TI estavam atuando. Isso dito por fontes ligadas ao Facebook, o New York Times ontem. Aliás, os jornais americanos, tanto o New York Times quanto o Wall Street Journal, vêm fazendo uma série de reportagens a respeito do Facebook. Eles não estão muito amigos, assim, sabe, da turma do Agora, Facebook. Aros, deixa eu te fazer uma pergunta, porque foi tão forte ontem, mas tão forte, que eu acho, como todo o livre mercado, né, nesse caso, deve ter mexido com a cabeça de vários outros empresários e empreendedores para se criar uma alternativa a isso, né? Tem movimentações nesse sentido, porque ontem a gente viu a nossa dependência. Isso é fato. A gente Vimos. sentiu na pele a nossa dependência, não só do WhatsApp, mas do Instagram. Talvez de todos, o Facebook foi o que as pessoas sentiram menos falta. Ninguém usa mais. Ninguém usa. Era isso que eu queria. É só minha Você tia de usa? 86 anos que Eu usa. adoro o Facebook. Eu acho que tem E o pessoas trabalho, que né? usam, mas eu Trabalho acho que pelo para WhatsApp, o né? trabalho dessa forma, Não, né, no trabalho Instagram, exato. que as pessoas ligam para fazer compras ou compram o produto já na plataforma. Mas eu é acho bem que menor talvez tenha que prejudicado mais, inclusive o WhatsApp, que hoje tem a versão business, né? As empresas se comunicam através do Com WhatsApp certeza. também. Mas vale lembrar que ele não é o único. Aliás, essa é uma discussão interessante, e se a gente voltar alguns anos, teve aquele episódio da suspensão do WhatsApp por uma determinação de um juiz há uns anos atrás, e aí há questionamento sobre a dificuldade de interpretação sobre o que era possível fazer ou não naquele momento. Mas se a gente atualiza essa discussão e coloca em contexto, lá atrás discutiam o seguinte: olha, a justiça não pode determinar a suspensão de um serviço que é essencial. Mas ele não é essencial. Essencial é a internet, sobre a qual ele opera. O WhatsApp, ele é uma alternativa, assim como outras existem. O Telegram, o Signal, o próprio Messenger, que é do Facebook. Puxa, dá pra gente ficar aqui citando vários aplicativos que ocupam o mesmo papel. Ontem, quem não conseguiu mandar mensagens pelo WhatsApp usou o SMS. As pessoas deram um passo atrás e voltaram a usar uma ferramenta que já estava disponível. E-mail. Os serviços de e-mail todos dispõem de chat. Então, as empresas continuaram trabalhando por lá. Ou seja, ele não é essencial. A gente se coloca vulnerável demais, refém dessas plataformas, quando assume que elas são essenciais, e elas não são. Elas podem ser substituídas. Agora, por que elas não são substituídas? Por uma coisa chamada hábito. Eu aposto que boa parte das pessoas que estão nos acompanhando agora e que ontem migraram para uma outra plataforma, no susto e no desespero de conseguir se comunicar, enfrentaram dificuldades para esse uso. Poxa, mas no WhatsApp é mais fácil. Eu não sei mexer nisso, eu não sei fazer aquilo e aquilo outro. Esse primeiro impulso leva a quê? No instante em que o WhatsApp voltar, como ele já está inserido no seu contexto, é muito simples de você usar, você esquece a alternativa e retorna ao uso dele. E por isso que eles não acabam ganhando esse espaço tão profundo na nossa vida. Pelo conforto, pela comodidade, pelo hábito. O que faz uma rede social ser sucesso ou não é a quantidade de pessoas que está dentro dela. Se eu tenho mais gente, ela é mais interessante. Se eu tenho menos gente, ela é menos interessante. Significa que eu não vou encontrar quem eu quero lá. Então, mas é difícil criar essa concorrência, né? É muito difícil criar essa concorrência. Ainda mais em rede social. Em rede social como o Facebook, como o Instagram, como o Twitter, que tem um monopólio total. Não existe... Eu queria te perguntar o seguinte. Há precedentes históricos de países como os Estados Unidos que, vendo uma questão de oligopólio imenso, interferiram. Parece uma coisa paradoxal. O Estado interferir num oligopólio para dar mais vazão a que outras empresas surgissem. Por exemplo, o Google tentou, de todas as formas, impedir que o Parler ascendesse. E conseguiu, de alguma forma. Pode ser que o Estado possa fazer alguma coisa assim para dar maior possibilidade, margem, a maior competição a que outras empresas surjam? Eu vou dar um exemplo usando o Google, mas fugindo do embate do viés ideológico que está por trás do Parler, tá? O Bing, alguém lembra do Bing aqui? Não tem nem Bing, da Microsoft. Bing é um buscador da Microsoft. Sim, sim. O Bing, ele foi sufocado em vários mercados porque ele não conseguia ganhar tração
embora a Microsoft seja a gigante de software, ou seja, as pessoas usam o sistema da Microsoft para acessar o buscador do Google, mas não usavam o buscador nativo da Microsoft, que era o Bing, por força dessa pressão que o Google exerce. Mas havia uma segunda disputa por trás disso. O Google tem uma ferramenta chamada Google Shopping. Quando você digita um produto, ele mostra para você aquelas opções de compra que estão ali dispostas. As outras ferramentas também fazem. O que o Google fazia? Ele mostrava os serviços dele, as ofertas dele em primeiro lugar, e não as dos sites, das empresas concorrentes. Isso é uma manipulação e as autoridades investiram contra ela. Tem uma discussão muito grande na Europa sobre quebrar o Google em 2 empresas. Dividir o Facebook lá nos Estados Unidos em outras 3 empresas. O WhatsApp vira uma empresa, voltar ao que era, né? O Instagram uma empresa, o Facebook uma outra e outra. Essas discussões dificilmente vão prosperar, porque elas impactam em uma questão muito objetiva. É romper com toda uma estrutura e isso geraria prejuízos muito maiores do que talvez os benefícios que fossem causados por isso. Qual a forma de conter isso? Uma das discussões possíveis é por meio de limitações que seriam impostas a essas plataformas para a compra de outras empresas. A Amazon é useira e vezeira em comprar pequenas empresas que começam a ascender para diminuir a chance de competição. E eles fazem isso com grandes empresas, como, por exemplo, as redes de varejo que eles compraram lá nos Estados Unidos. Havia um potencial ali de investimento que estava criando problema. Vou avançar sobre esse setor, porque dinheiro, para mim, não é problema. A gente vivia esse estágio com as empresas de tecnologia. Elas têm tanto dinheiro e tanto conhecimento sobre o comportamento e tendências do mercado que elas podem fazer as escolhas que quiserem. O regulador não necessariamente vai quebrar elas no meio, mas ele pode impedir que elas usem esse poder que elas têm para continuar brecando a concorrência. Porque, sim, a gente vive vários monopólios. Ontem eu passei uma das cenas mais engraçadas minhas aqui na Jovem Pan de todos os tempos, assim, porque ontem eu abri o 3 em 1 dizendo o seguinte: olha, gente, vocês, se quiserem, participem do nosso programa mandando seus vídeos pelo WhatsApp. Botei lá, 11-9-117-0620. Mano, e essa coisa que o Aros falou do hábito é o que justamente costume, pega, né? porque é uma coisa tão natural. Tão normal. Tá inserido de você, no nosso dia a dia. Eu entrei umas 4 vezes no Instagram ao longo da tarde pra olhar se tinha novidade. Mas tá caído, não vai ter. Eu aposto que 4 vezes é o que você lembrou que entrou. Pode ser. Porque Não, a gente ficava toda hora. desbloqueia no Muito mais. mínimo o nosso celular 150 vezes por dia sem necessidade. Nossa senhora. Inacreditável. Arinhos, obrigado por ter participado A gente aqui da vai se Malhação falando pelo da WhatsApp Jovem Pan. depois, então. Sempre um prazer. Pelo viu? Telegram. Olha, uma nota rápida, gente. favor. Hoje faz 10 anos da morte do Steve Jobs, Caramba. um dos caras mais importantes pro bem e pro mal, para tudo isso que a gente está discutindo aqui hoje.